Muito bem, meus irmãos, chegamos finalmente ao nosso último dia de conferência. Desde já eu agradeço você que esteve conosco, aprendendo da palavra do nosso Deus. É certo que você foi enriquecido espiritualmente e eu desejo que este enriquecimento sirva para você no exercício de fazer crescer a igreja onde você está. Que a nossa igreja, a igreja local de cada um de nós, possa florescer e dar o fruto devido, um fruto que glorifique ao nome do Senhor. Queria, neste momento, fazer uma leitura com você da palavra do nosso Deus em Atos, o capítulo 2. Vamos continuar a partir da leitura que o irmão Mauro fez anteriormente. Em Atos capítulo 2, versículo 42 a 47, que é a última porção deste capítulo. Nos diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que maravilha, não é verdade? Podemos observar como a igreja do Senhor nos seus primórdios cresceu, a igreja local se desenvolveu de maneira tão rápida a partir da pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por isso. E queremos louvar a Deus agora, não através da sua palavra escrita, mas da sua palavra cantada, através de duas músicas. A primeira que queremos cantar ao Senhor é Deus enviou e usa Senhor. Mas antes de nós cantarmos ao nosso Deus, eu quero pedir que você abaixe sua cabeça para que nós oremos a Deus, entregando a Ele este tempo. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, obrigado pelo tempo que o Senhor nos dá aqui nesse momento para cultuarmos ao Senhor. O Senhor é o centro de tudo aquilo que nós fazemos. E estamos aqui, ó Pai, diante de Ti, dispondo as nossas mãos, as nossas vozes, todo o nosso ser, para que a Tua igreja, ela cresça, ela floresça e dê frutos. Ó Deus, que maravilha é poder ver almas se convertendo a Ti. Que maravilha é poder, ó Deus, observar o quão grande a nossa família pode se tornar e tem se tornado a cada dia. Nós Te louvamos e Te agradecemos, porque quem realiza esta obra é o Senhor. Nós somos meros, ó Deus, instrumentos na Tua mão e ficamos muito felizes por isso. Recebe, portanto, ó Deus, toda a honra e todo o louvor neste momento, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar então, Deus enviou e usa Senhor. Me
Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar por Jesus. Por isso tudo te entrego, ó Deus, enquanto neste mundo eu viver. Usa, Senhor, todo meu ser para teu louvor, mãos, pés e voz, tudo consagro, tudo consagro, tudo consagro a ti. Muito bem, irmãos, eu quero desejar a todos uma excelente noite e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Então, quero iniciar esse momento dando uma palavra de agradecimento à igreja, pelo convite a participar juntamente com os irmãos deste dia, ou desses dias festivos, que correspondem ao aniversário da congregação. Para mim é um grande privilégio poder fazer parte, como preletor nesses dias, da história desta congregação. Quero agradecer também, de modo pessoal, ao pastor Dejaí pela confiança que ele colocou na minha pessoa para assumir o púlpito diante desses dias. Eu sempre tenho dito que a relação de um pastor e o púlpito é uma relação de confiança, especialmente quando ele convida, ainda que seja outro colega, para pregar em sua igreja. E quero agradecer pessoalmente ao pastor. Meus irmãos, durante esses dias, nós temos tentado trabalhar a questão envolvendo o Evangelho e o crescimento da igreja local. Então, para nós entendermos a nossa caminhada até aqui, para relembrarmos um pouco, na primeira oportunidade nós trabalhamos um pouco sobre o Evangelho. E ali nós percebemos que esse Evangelho, ele é de Deus, ele tem sua origem em Deus e chega até nós. Esse Evangelho, ele é a causa, ele é o que produz o crescimento e o desenvolvimento da igreja. De modo que, neste processo de crescimento, nós utilizamos o Evangelho como uma ferramenta importante e indispensável para que esse crescimento seja uma realidade. Hoje pela manhã, nós percebemos algumas atitudes que nós precisamos tomar para que nós sejamos parte neste processo de crescimento da igreja, para que nós sejamos parte integrante neste processo de crescimento da igreja. E observamos que é necessário nós termos ousadia, é necessário nós termos a disposição de mudar os nossos planos pelos planos de Deus, e é necessário nós termos consciência. É bem interessante quando nós olhamos para as Escrituras e podemos perceber, à luz de muitos exemplos de igreja, e até nas nossas igrejas mesmo, na atualidade, que para que o crescimento da igreja seja uma realidade, nós podemos fazer uso de vários métodos com as suas variadas formas. Algum tempo atrás, por exemplo, nós usávamos com frequência o evangelismo de porta em porta. E esse método, há algum tempo atrás, onde as pessoas ficavam na calçada, a gente tinha acesso a eles,
era bem mais fácil, mais simples. Hoje, com as casas fechadas que nós temos, talvez esse método já não seja um método tão aconselhável desta forma. Talvez possamos pensar de outra maneira. Hoje, por exemplo, nós podemos fazer uso da tecnologia e de tantos outros meios que nós podemos encontrar e podemos também destacar, isso dependendo de igreja local para igreja local. Agora, é interessante nós percebermos que, embora os métodos que nós podemos usar sejam variados, Deus tem predileção por um método que Ele utiliza, ou por um instrumento que Ele utiliza para o crescimento da igreja local. Nós percebemos, meus irmãos, de que Deus, ao longo da história da igreja, Ele tem usado determinados instrumentos para que este crescimento ele possa ser algo real e vívido na vida da igreja. Desta forma, podemos pensar quais instrumentos Deus usa para que a sua igreja avance. Quais instrumentos Deus usa para que a sua igreja cresça. Para que uma vez que esse evangelho é propagado, esta igreja então avance nesse processo de crescimento. Pensando nisto, eu quero considerar nesta noite o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, dos versos 19 a 26. E assim como eu falei pela manhã, nós vamos tratar um pouco a respeito da igreja em Antioquia. E iremos começar a partir desse texto aqui de Atos, capítulo 11, dos versos 19 aos versos de número 26. Então, a palavra do Senhor diz assim, em Atos 11, 19 a 26. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, anunciando-lhes o evangelho, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvintes da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois, Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de podermos meditar na Tua Palavra, em especial considerando este tema tão relevante para a nossa igreja nos nossos dias. Nós queremos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, rogar que o Senhor venha sobre nós com Teu Espírito Santo, que o Senhor tire de nós toda distração e que o Senhor nos leve a considerar a Tua Palavra e assim podermos ser edificados e podermos ser parte integrante no processo de crescimento da Tua igreja, do Teu reino neste mundo. Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós sabemos, a igreja, ela se inicia em Jerusalém. E ali nós temos o berço do cristianismo. A igreja em Jerusalém estava crescendo. Mas ao mesmo tempo em que esta igreja crescia,
ela se tornou acomodada. Aquela igreja desfrutava das bênçãos de Deus, aquela igreja tinha desfrutado de um crescimento numérico de uma forma esplendorosa. Mas ao mesmo tempo em que ela desfrutava da ação graciosa de Deus, aquela igreja, ela acomodou-se. Ela esqueceu que o Senhor tinha dito que eles deveriam testemunhar a respeito de Cristo, não só em Jerusalém, mas por toda a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Observe que no capítulo de número 7 de Atos, nós temos então uma perseguição que é ocasionada exatamente com um personagem significativo no livro de Atos, que é Estevão. Esta perseguição, que começa a partir do capítulo 8, ela faz com que os irmãos eles saíssem de Jerusalém, de forma fugidos, cada um deles, e avançavam para outros territórios, como por exemplo foi o caso de Filipe, que nós vimos pela manhã. O Evangelho continua avançando no mundo daquela época. Ele continua saindo de Jerusalém, indo para Samaria e outros pontos, até que o Evangelho chega a esta cidade chamada Antioquia. Nós sabemos que por esta época aqui do livro de Atos, haviam várias cidades chamadas de Antioquia. Mas, à luz das Escrituras, nós conhecemos pelo menos duas. A Antioquia da Psídia, que situava na região da Galácia, para onde Paulo escreve a carta aos Gálatas, e também nós temos a Antioquia da Síria, que é exatamente essa Antioquia aqui que nós estamos considerando no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. A cidade de Antioquia, registrada aqui no capítulo 11, era uma cidade deveras importante para o Império. Antioquia era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde coexistiam juntos várias culturas, pessoas de várias culturas, pessoas de vários credos, elas estavam reunidas ali naquela cidade. Ao pensar no Império Romano, a cidade de Antioquia era a terceira cidade em termos de importância para o Império, ficando atrás apenas de Roma e Alexandria. Somente, e logo em seguida, vem a cidade de Antioquia. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos o relato da chegada do Evangelho na cidade de Antioquia. E pensando em termos de cristianismo, Antioquia é a segunda cidade mais importante descrita aqui no livro de Atos. Depois da igreja de Jerusalém, a igreja de Antioquia, ela desponta como sendo uma igreja extremamente significativa para o progresso do Evangelho. Tenha por certo que é desta igreja, por exemplo, que inicia-se e que sai as viagens missionárias. É aqui que no capítulo 3, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para a obra que ele tem preparado para eles. Então note que esta cidade, ela é de muita importância aqui. O texto que nós lemos, nós podemos perceber que esta igreja, ela está crescendo. E ela está crescendo porque Deus utiliza determinados instrumentos para que este crescimento se torne real naquela igreja. E nosso objetivo nesta noite é considerar os instrumentos que Deus utilizou aqui, à luz desse texto, para nós percebermos como este crescimento ele se torna uma realidade na igreja de Antioquia. E pensando nisto, eu quero então destacar 3 instrumentos utilizados por Deus para que a sua igreja ela avance. O primeiro instrumento, irmãos, está aí no verso 19 e verso 20. Os que foram dispersos a partir da perseguição, que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor.
E aqui eu quero chamar a nossa atenção para o fato de que, para que a igreja cresça, Deus utiliza pessoas comuns. Note que aqui nós temos pessoas extremamente comuns. E não sei se essa palavra comum é a melhor, mas pelo menos é a que eu consegui pensar que melhor se encaixa aqui. Com pessoas comuns, eu quero chamar a sua atenção que elas não eram pessoas como Paulo, que foram responsáveis por um grande avanço pela obra missionária. Elas não tinham as características, por exemplo, que Barnabé tinha. Observe que no verso 19, essas pessoas, meus irmãos, nem nome têm. Eles são tratados apenas como os que foram dispersos. Essas pessoas são anônimas, que foram usadas por Deus, pessoas comuns, como eu e você, que foram usadas por Deus para que esta igreja pudesse crescer, para que esta igreja pudesse avançar. Agora note que estas pessoas comuns, elas pregavam o evangelho apesar de circunstâncias adversas. O verso 19 nos diz que eles foram dispersos por causa da perseguição. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo procurados para serem mortos. Lembre-se que o apóstolo Paulo, por exemplo, anteriormente chamado de Saulo, que pede cartas para ir a Damasco, no intuito de prender e de matar os cristãos que estavam ali. De modo que esses irmãos que estão fugindo aqui, sendo descrito no verso 19, eles estão correndo um sério risco de vida. Eles estão lidando com circunstâncias extremamente difíceis. Mas apesar das circunstâncias difíceis, eles não se furtam do privilégio de anunciar o evangelho. Observe que essas pessoas comuns, elas tinham disposição de anunciar o evangelho a todos. Inicialmente, no verso de número 19, nós temos a informação que o evangelho era pregado apenas aos judeus. E aí nós podemos recordar de todo o contexto dos evangelhos, de que tem essa predileção, que o evangelho foi dado aos judeus, então primeiramente deveria ser anunciado aos judeus. Tanto é fato que quando Paulo ele faz a sua viagem missionária, ele começa anunciando o evangelho aos judeus, e ao ser rejeitado, ao ser rejeitado a mensagem do evangelho, ele então parte para os gentios. Mas note que no verso 20, nós temos a palavra de Deus dizendo que alguns daqueles irmãos, eles começaram a anunciar também os gregos. E aí nós podemos lembrar que o contexto aqui é de que o mundo era dividido entre gregos e judeus, entre judeus e gentios. Aqueles que não eram judeus, naturalmente eram gentios, que não eram naturais de Israel, naturalmente eram gentios. E estes irmãos, eles começam a pregar a todos, indistintamente. Eles começavam a encontrar as pessoas que não eram da terra de Israel, que não eram natural de Israel, e começaram a pregar o evangelho, como está dito aí no verso 20, o evangelho do Senhor Jesus. Veja, meus irmãos, de que nós temos aqui pessoas comuns, que pregam apesar das circunstâncias, que têm disposição de pregar o evangelho a todos. Mas observe que essas pessoas comuns, elas também se identificam com o Senhor Jesus. Veja que isto observamos no fato de que eles têm um testemunho visível. Veja, por exemplo, aí o verso de número 26. Como nós temos aí no final do verso 26, o texto diz: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então nós temos pessoas comuns que pregam apesar das circunstâncias difíceis. Nós temos pessoas comuns com disposição de anunciar o evangelho a todos. E agora nós temos pessoas comuns com testemunho visível. Note que aqui eles foram chamados de cristãos. E é muito interessante, meus irmãos,
de que quando nós olhamos para o Novo Testamento, muitas expressões foram utilizadas para identificar aqueles que seguiam a Cristo. Nós temos, por exemplo, os discípulos, depois podemos perceber os irmãos, nós temos a expressão crentes, santos, pertencentes ao caminho, e aqui nós temos esta expressão, chamada então de cristão. Este termo ele é interessante porque ele aparece 2 vezes no livro de Atos, que é aqui em Atos 26 e depois em Atos 26, verso 28. Mas o nome passou a identificar então aqueles que seguiam a Cristo ao longo da história. É interessante perceber que esta expressão, cristãos, traz a ideia de pequenos cristos, mas também aponta para pessoas que se identificavam, que se associavam a Cristo. A ideia é que estas pessoas aqui, elas pertencem a Cristo. E quem deu o nome de cristãos a estes irmãos? Talvez esse nome tenha sido dado, irmãos, até por zombaria. Olha, aqueles dali que pertencem a Cristo querem ser ou são pequenos cristos. Mas também nós temos a ideia de pessoas que se identificavam com Cristo sem reservas, a tal ponto que as pessoas olhavam para eles e diziam: esses daí são pequenos cristos, esses daí são cristãos, esses daí são seguidores do Cristo. De modo que nós podemos perceber que são pessoas que têm essa identificação, que têm esse testemunho visível. Mas note que essas pessoas comuns, que têm esse testemunho visível, eram pessoas comuns com uma visão de reino. Dos versos 27 ao verso de número 30, nos diz a Escritura que estes irmãos, eles sabem de uma grande fome que está acontecendo então na região de Jerusalém. E no verso 19, no verso 29, o texto diz que os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. Então note que esses irmãos não estavam preocupados simplesmente com a sua realidade. Eles estavam olhando a obra de Deus como um todo. Eles estavam percebendo a obra de Deus como uma visão de reino. O reino de Deus não se restringia apenas à igreja que estava em Antioquia. Mas estes irmãos, eles se dispõem a se entregar para servir a Jesus Cristo. E este é o ponto central do texto que nós temos a partir do verso 27. São irmãos que se entregam sem reservas, como instrumentos para serem usados nas mãos do Redentor, para ajudar no progresso, para contribuir com o avanço, para que o crescimento da igreja seja uma realidade. Observe que, além do Senhor utilizar pessoas comuns, Deus utiliza também como instrumento para que o crescimento da igreja seja uma realidade, a sua graça. Veja o verso de número 21 e também o verso de número 23. Verso 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E o verso 23, quando ele chegou, viu a graça de Deus, ficou muito alegre. Veja que para que a igreja cresça, Deus usa pessoas comuns, mas Deus usa também de sua graça. Veja que o verso 20 nos diz, por exemplo, que o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo. Então, é a graça de Deus que providencia o Evangelho. Deus é o autor, Deus é a origem desse Evangelho, de modo que esse Evangelho chegar até a igreja de Antioquia já é uma manifestação da graça de Deus, já é uma expressão da graça de Deus. Mas observe que é o Senhor quem produz a conversão ali em Antioquia. Verso 21 diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Note que nós temos aqui a graça de Deus agindo na conversão de vidas, na transformação de pecadores.
a graça de Deus trabalhando para que esta igreja possa crescer. É a graça de Deus quem converte, é a mão do Senhor quem abençoa. Observe que esta graça que providencia o Evangelho, esta graça que converte vidas, é a graça também que produz alegria na vida do missionário do Senhor. Veja que é enviado ali à igreja de Antioquia esse personagem chamado Barnabé, que é descrito aí no verso 22. Então Barnabé vai lá para saber como é que está a situação. Nós ouvimos falar que a igreja de Antioquia está convertendo muitas pessoas. É preciso que alguém daqui de Jerusalém vá até lá para verificar isso daí, para ver como é que está a situação, para ajudar os irmãos. Então vamos enviar Barnabé. E o verso 23 diz que quando ele chegou, ele viu a graça de Deus. Barnabé não viu pessoas ali convertidas. Barnabé não viu um grande prédio. Barnabé viu a graça de Deus. E é esta graça de Deus que produziu a alegria no coração do servo de Deus. Então veja que Deus utiliza-se da sua graça. E de fato, meus irmãos, nós não conseguiremos perceber, nós não conseguiremos ver realmente o crescimento da igreja se a graça do Senhor não atuar para que este crescimento seja uma realidade. Mas note que nesse processo de conversão, nós temos um trabalho em conjunto. Deus atuando com a sua graça, enquanto ao mesmo tempo Ele utiliza pessoas comuns para que o crescimento da igreja de Antioquia se torne então uma realidade. Observe que Deus, além de usar pessoas comuns, além de usar da sua graça, para que a igreja cresça, Deus usa pessoas comuns com um propósito específico. E aqui nós podemos perceber dos versos 22 até o verso número 26, na sua primeira parte. Primeiramente, meus irmãos, Deus utiliza pessoas comuns com um propósito específico que tem qualificações necessárias. Então veja o verso de número 22, diz que eles enviaram Barnabé. No verso de número 24 diz, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé, ele é uma pessoa comum, no sentido de que todo crente deve expressar essas qualificações que são apresentadas para a pessoa de Barnabé. A pessoa que é boa não é aquela pessoa que faz bondades, que faz boas obras, mas aqueles que estão em acordo com o Deus das Escrituras, que é o sumo bom, que é o todo bom. É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso daqui não é requerida de pessoas, de algumas pessoas, é requerido de todas. Paulo diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas devemos nos encher com o Espírito Santo, em Efésios capítulo 5, e de fé. Então veja que essas qualificações de Barnabé são qualificações colocadas pelas Escrituras para todo aquele que quer ser um discípulo de Cristo. Desse modo, todas as pessoas comuns, todos nós, devemos expressar estas qualificações. Agora veja que nós temos aqui a ideia de um propósito específico. O texto nos mostra que Barnabé é enviado ali para acompanhar o desenvolvimento da igreja, para acompanhar o crescimento da igreja. Isso fica perceptível no verso de número 22. No verso de número 23, nos diz que ele viu a graça de Deus e ele então exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E aqui nós temos a ideia de edificar vidas. Barnabé é enviado ali para edificar vidas, para abençoar vidas. E como é que esta bênção é apresentada aos irmãos?
no ato de Barnabé exortar a todos que permaneçam com firmeza na graça de Deus, que permaneça com firmeza no Senhor, permanecesse com firmeza no Senhor. A ideia aqui é de se manter firme, é de não ir nem para um lado nem para o outro, é de não balançar, é de se permanecer firme no Senhor. E meus irmãos, Deus utiliza da sua graça por meio das exortações. As exortações que Deus faz a nós é como placas de trânsito. Então você vê, tem um fotossensor, aí você vai na estrada e tem uma placa. A 500 metros, fiscalização eletrônica. Aí você anda um pouco mais, a 200 metros, fiscalização eletrônica. E assim vai. Essas exortações são indicativas do seguinte: olha, motorista, freia, reduza a velocidade, porque mais na frente tem um radar que verifica a sua velocidade. Se você não reduzir, o que vai acontecer? Você vai ser penalizado, você vai ser multado. Então a graça de Deus que chega até nós por meio da exortação funciona como essas placas. Elas estão nos advertindo, elas estão nos chamando a nossa atenção para o perigo que nós podemos correr, seja por uma curva perigosa, seja por um desvio ou alguma coisa assim. Observe que desta forma, Barnabé vai ali para edificar vidas. Ele está incentivando, ele está motivando, ele está dizendo para os irmãos: meus irmãos, vamos continuar, meus irmãos, vamos nos manter firmes. Vamos nos manter firmes no Senhor. Permaneçam firmes no Senhor. Agora perceba que esse propósito específico, além de envolver o desenvolvimento da igreja, além de envolver a edificação de vidas na igreja, envolve também investir em pessoas para que estas atuem no crescimento da igreja. Veja, por exemplo, no verso de número 25 e 26. Depois, Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aqui, meus irmãos, tem um dos textos que eu acho mais interessante no livro de Atos. E envolvendo o mesmo personagem, tem outro texto bem curioso também. Mas o fato aqui é que Saulo, ele é convertido no caminho de Damasco. E então ele chega ao entendimento seguinte: quem é dos discípulos de Jesus, quem é aquele mais capacitado? Quem é aquele melhor preparado? Era Saulo. Quem era aquele que poderia produzir o maior impacto por meio do testemunho? Era Saulo. Imagine você. Saulo sai de Jerusalém como um perseguidor do cristianismo e agora volta para Jerusalém como uma pessoa que foi transformada e que agora ele está proclamando, propagando o nome de Jesus. Então nós estamos aí, um instrumento que poderia ser grandemente utilizado ali em Jerusalém. Paulo, então, possivelmente pensando nisso, ele vai para Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, ele se depara com uma realidade totalmente diferente. Ele começa a encontrar resistência até mesmo entre os irmãos que já estavam em Jerusalém, com medo que Saulo estivesse planejando um golpe, né? Não, quem sabe ele está fingindo aí que é cristão, e aí ele vem para o nosso meio, ele acaba com todo mundo, mata os cristãos tudinho, isso pode ser uma armadilha. E ele começa a lidar com muitas dificuldades. Saulo começa a ser procurado quando as autoridades sabem que ele agora está sendo parte dos discípulos de Cristo, começa a ser procurado para ser morto. Mas mesmo assim, ele se mantém no propósito de permanecer em Jerusalém. Até que ele tem que fugir. Ou melhor dizendo, né? Fugiram com Paulo, né? Não foi ele que decidiu, pegaram ele: Paulo, vai-te embora. Bota ele, desce ele no cesto, lá pela muralha, e bote ele para ir embora, porque senão a coisa vai complicar aqui. Saulo sai de cena, Paulo sai de cena, e volta para a sua cidade, chamada Tarso. Nós não encontramos mais nenhuma menção a Tarso, e Paulo fica ali esquecido. Mas agora, Barnabé
decide romper com a desconfiança que havia por parte da igreja na pessoa de Paulo, e ele vai buscar Paulo em Tarso, ele vai lá onde Paulo está, e ele traz Paulo para que ele pudesse investir na vida dele. Note que esse investimento durou o ano inteiro, eles passaram o ano inteiro ensinando ali na cidade de Antioquia, e note que durante esse ano, muitas pessoas foram ensinadas, e esta igreja estava em franco crescimento. E aqui, meus irmãos, nós temos este investimento que deve ser feito nos outros. A curiosidade aqui é que, posteriormente, nós temos algo semelhante acontecendo. Nós temos o jovem João Marcos, ele vai para a viagem missionária, no meio do caminho ele dá para trás, né? ele sente medo, ele volta, e aí quando vai para a outra viagem, João Marcos quer ir, Paulo diz, não, vou não. Vai não, porque ele se acovardou. Lembra lá, Barnabé, quando nós queríamos ir, a situação estava complicada, o que ele fez? Ele voltou para trás. Agora ele não vai comigo não. E diz a palavra de Deus que foi uma discussão tão grande que eles resolveram se separar, né? Vai Barnabé para um lado e vai Paulo para o outro. É interessante, mesmo quando Satanás atua para atrapalhar a obra, ainda assim Deus a abençoa, e agora em vez de uma caravana missionária, nós temos duas, uma para cada lado. Mas o fato aqui é que Deus utiliza pessoas comuns para propósitos específicos. E aí, meus irmãos, eu quero concluir trazendo para nós algumas lições nesta noite. A primeira delas é que no processo de crescimento da igreja, Deus usa pessoas comuns. Algumas vezes nós achamos que o responsável pelo crescimento da igreja é o pastor. E nós paramos para observar, a igreja não cresce, tem alguma dificuldade, já temos tanto tempo, a igreja não avança. E nós começamos a procurar quem são os responsáveis pelo não crescimento, não desenvolvimento da igreja. E na maioria das vezes, a responsabilidade cai nos braços do pastor. A igreja não cresce por causa do pastor, por causa que o pastor não faz isso, que o pastor não faz aquilo e tudo mais. E nós corremos o risco de achar que quem é o responsável, ou somente quem é usado, que pode ser usado como instrumento para o crescimento da igreja, é o pastor. Afinal de contas, foi ele que fez seminário. Afinal de contas, é ele que sabe como pregar. Então, é o pastor quem tem que ir lá à frente. Mas quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que aqui nós não temos nenhum pastor trabalhando. Nós não temos nenhum discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus trabalhando. Nós não temos. Nós temos, meus irmãos, pessoas comuns, mas que elas se dispuseram, colocaram as suas vidas para serem usados como instrumento de Deus. De modo que se nós queremos ver a igreja crescendo, nós precisamos simplesmente dispor as nossas vidas. Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Senhor, estou colocando a minha vida à tua disposição. É quando nós decidimos, meus irmãos, nos identificar com Cristo. É quando nós decidimos nos entregar a Cristo sem as reservas. É quando nós decidimos valorizar aquilo que Cristo valoriza. É que a igreja começa a desenvolver. Nós podemos perceber que na igreja de Atos, pelo menos até esse ponto, o maior desenvolvimento não se dá pela ação de pessoas que foram mais preparadas, pensando aqui nos apóstolos. Este crescimento da igreja em Antioquia,
ele se dá pelo fato de irmãos comuns, desconhecidos, e muitos deles iletrados, sem ter uma capacidade de argumentação, sem ter estudos nesse sentido. Irmãos simples, irmãos comuns, mas que simplesmente decidiram testemunhar com ousadia a respeito de Cristo. De modo, meus irmãos, que uma lição que nós devemos ter bem certa é de que Deus usa pessoas comuns, como eu e você. Deus está querendo usar pessoas comuns que se disponham a ser instrumentos em suas mãos, para que a igreja ela avance, para que a igreja ela cresça. Uma segunda aplicação e lição que eu queria destacar é que Deus nos salvou e nos mantém neste mundo com um propósito específico. E esse propósito, irmãos, está bem delimitado. É de nós anunciarmos, é de nós testemunharmos. Cada crente em Cristo Jesus tem a responsabilidade individual de testemunhar, a responsabilidade de anunciar. Lembre do que diz Pedro: nós somos retirados das trevas e fomos colocados para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos conduziu para a sua maravilhosa luz. Nós estamos neste mundo, meus irmãos, para anunciar, com o propósito de testemunhar. De modo que nós, muitas vezes, por causa do comodismo, nós corremos o risco de achar que esta é uma função que não nos cabe, que esta é uma função que não é responsabilidade nossa. E aí você deve lembrar das duas igrejas que eu mencionei hoje pela manhã, de como é que essas duas igrejas se desenvolvem. Quando todos nós estamos, meus irmãos, envolvidos, quando todos nós somos partes integrantes desse processo, a igreja desenvolve. Você está neste mundo para que você possa testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Mas nós vivemos numa época, meus irmãos, em que é mais fácil e mais cômodo, algumas vezes, nós pagar uma pessoa para fazer do que nós mesmos fazer. Isso pode ser percebido. É mais cômodo você comprar uma comida do que você ir para o fogão e ter que preparar tudo. É mais cômodo você chegar ao aniversário e dar um presente do que se fazer presente ao longo da vida de uma pessoa e por aí vai. O problema é que este pensamento, algumas vezes, nós importamos para a nossa igreja. E aí nós podemos dizer: olha, eu não evangelizo, eu não prego a palavra de Deus, mas eu contribuo com o meu dízimo para que o pastor faça isso. Eu contribuo com oferta para o missionário fulano de tal, eu não vou, mas o missionário fulano de tal está lá, evangelizando por mim. E meus irmãos, nós devemos lembrar de que esta é uma responsabilidade individual nossa. Cada um de nós precisamos entender o privilégio que é nós sermos usados por Deus para conduzir uma alma perdida até os pés de Cristo. Talvez muitos de nós não tenhamos pensado assim, porque perdemos a dimensão da perdição em que essas pessoas estão. Mas elas, sem Cristo, estão caminhando para o inferno. E é por isso que estes irmãos comuns estavam aqui anunciando e testemunhando. Uma terceira e última aplicação é de que pessoas comuns da igreja, pessoas comuns são dadas à igreja com um propósito específico. Mas estas pessoas comuns que têm um propósito específico, elas não têm a condição nem a capacidade de fazer tudo. Então, quando nós pensamos no processo de crescimento da igreja, nós precisamos entender que é algo que envolve, demanda muito esforço. E aí, meus irmãos,
eu quero que você lembre do seguinte: o seu pastor, ele é um crente comum, como qualquer um de nós. Nós não é porque nós somos pastores que nós desfrutamos de às vezes tem essa ideia, né? Pastor tem uma unção diferente, né? Tem 2 irmãos e um pastor. Aí a pessoa chega para pedir oração, aí ela pede para quem? Ela pede para o pastor, né? Como se o pastor tivesse um caminho menor, né? Um atalho para chegar até o trono de Deus. Mas essa não é a ideia, irmãos. Nós somos pessoas comuns. Nós, enquanto pastores, temos nossas limitações. Nós não somos suficientes para tudo. De modo que o Senhor tem reservado um propósito específico para nós. Deus tem um propósito específico para o seu pastor. E neste processo de crescimento, você precisa ser um auxílio para ele. Você precisa, meus irmãos, se colocar à disposição para que a sua vida seja usada como instrumento, assim como a vida dele é usada como instrumento. Qual é o propósito específico do seu pastor nessa igreja? Eu não sei lhe dizer. Eu não conheço as demandas da igreja local aqui, da Missão Filadélfia. Mas aí você pode pensar, talvez o seu pastor ele tem que gastar mais tempo com aconselhamento. São situações que tem alguns pontos, precisa aconselhar. Talvez ele esteja mais envolvido na área da música, por exemplo, e ele quer preparar irmãos para auxiliar a igreja nesse sentido. Talvez ele esteja mais dedicado na área da pregação. A igreja precisa ser melhor doutrinada e aí o pastor se envolve naquela área e por aí vai. Você pode pensar nos propósitos específicos do seu pastor aqui nesta igreja. Mas o fato, meus irmãos, é que a igreja ela não cresce somente com o trabalho de pessoas que estão na igreja com um propósito específico. O seu pastor, ele não tem condições de bater o escanteio, ir para a área, cabecear e ir para a trave para poder defender a bola. Não tem como a gente fazer isso. Então nós trabalhamos em conjunto. É por isso que nós somos um corpo. Porque unidos, cada um fazendo a sua parte, nós contribuímos para o progresso, para o avanço do corpo, para o bom funcionamento do corpo. De modo, meus irmãos, de que Deus tem nos agraciado. Deus tem nos agraciado com pessoas que desenvolve essa área específica com um propósito específico. Eu posso concluir com um exemplo no meu ministério. Irmãos, eu sempre tive muita dificuldade com a área de música, mas não é dificuldade mesmo. Não tem ideia. Eu passei 6 meses fazendo aula de violão semanalmente. E aí você pergunta qual é a nota, né? Que você sabe. Não, nota não. Qual é o acorde que você pode fazer no violão? Eu digo, meu irmão, eu não sei. Meus dedos não iam. Eu estava num canto, botava no outro e não ia. Não sei se é porque depois que a gente vai ficando velho, tudo é mais difícil, né? Então, dificuldade. Mas aí na minha igreja tem uma irmã que ela entende de música. E ela não só entende de música, como ela, pela graça de Deus, ela consegue tocar vários instrumentos. Ela não só consegue tocar vários instrumentos, como ela consegue, então, ensinar vários instrumentos. E aquela irmã está na igreja com um propósito específico. Ela está fazendo o que eu não tenho capacidade para fazer. E existem outras coisas que eu faço que ela não tem condições de fazer. Mas assim é a igreja. Deus concede pessoas com um propósito específico, para que essas possam abençoar e também serem usados no processo de crescimento da igreja. O meu desejo é que esta igreja cresça, é que esta igreja desenvolva. O meu desejo é que esta igreja, ela possa, daqui a 5 anos, 10 anos, os irmãos possam olhar para ela e ver como Deus abençoou a igreja, de como irmãos se dispuseram, apesar das suas limitações, a serem usados como instrumentos de Deus, e como esta igreja avançou para a glória de Deus.
O meu desejo é que esse tempo que nós tivemos aqui tenha sido uma bênção para a vida dos irmãos, apesar da limitação de estar sendo online, mas o meu desejo é que Deus tenha lhe abençoado e falado com você por meio da sua palavra nesse dia, que você tenha considerado o que o Senhor tem dito. Mais uma vez, quero deixar a minha palavra de gratidão à igreja por esse tempo e por me permitir fazer parte desse tempo juntamente com os irmãos. Então, vamos orar ao nosso Deus agradecendo nesse instante. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esta igreja. Nós te pedimos que o Senhor graciosamente atue para que esta igreja local ela possa, a partir do Evangelho, ter um crescimento visível e considerável. Que o Senhor use a vida dos irmãos que estão aqui como instrumentos em tuas mãos, como instrumentos nas mãos do Redentor, para que estas pessoas possam ser usadas na redenção de outras pessoas que estão perdidas no nosso bairro, na nossa cidade. Abençoa a Missão Filadélfia, Deus, e dá a ela a graça do crescimento, assim como o Senhor deu à igreja de Antioquia. E que o Senhor desperte os nossos corações para nós sermos partes integrantes do processo de crescimento desta igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.